Bom dia, pessoal. Olha a natureza aí, gente. Aqui a gente joga sementes, né? No fundo do meu prédio. A gente atira alguma semente, aí começa a nascer espontaneamente diversas coisas, né? Que a gente larga aí, mamão, moranga, abóbora. Aqui, por exemplo, já tem uma morangona, eu acho que é uma moranga, né? Uma moranga, eu acho que é. Porque a abóbora também é parecida, mas acho que não é exatamente igual. Aqui tem um pé de, olha o meu pé de siriguela, tá grandinho. Ele pega, destaca, pega muito fácil. Tá grandão o bichinho. A fruta da siriguela, parecido com uma azeitona, um pouco maior, muito boa quando está bem madura. Aqui tem mais uma, onde é que está? Aqui, ó, tem mais uma moranga se escondendo aí no capim. Mas, gente, eu estou mostrando isso aí também, até me chamou a atenção, um vídeo que o Rei do Mel, aliás, mais que um, vídeo que o Rei do Mel fez, reforçando muito e salientando bastante a questão da polinização, né? Olha aqui, por exemplo, aqui tem flores. Essa moranga, ela teve diversas flores e ainda tem, só que ela só deu 2 morangas. Por que isso, gente? Porque faltou polinização. Essas flores aí, se elas não forem polinizadas, não dá fruto. Então, interessante quando a gente presta atenção na natureza, né? Aqui, por exemplo, eu tenho... olha só que maravilha. Laranja vermelha, gente. No começo ela até pegou um pouco de seca, mas depois choveu bem e ela se recuperou e está dando umas... Está dando algumas aí, algumas caíram por causa do início da seca, mas depois o resto se preservou, né? Tem até embaixo aqui. Tem algumas aí, deve ter umas 20, 30. E aqui do lado tem um pé de laranja doce, laranjinha doce, laranja doce. Olha só, tudo dando frutos, graças à polinização também. Algumas plantas não requerem necessariamente a polinização, né? Mas se forem polinizadas, aumenta a quantidade e a qualidade dos frutos. Aqui tem um pezinho de laranjinha da Índia, acho que é o nome, alguns chamam assim. E olha o chuchuzal, ramificando muito. Esse aqui tinha um pé muito forte ano passado e ele brotou de novo. E está se preparando para iniciar a dar frutos, né? E eu também plantei mais alguns aí na beira da cerca. Aqui tem o pé de lima, né? Está carregado, carregado. Aqui nesse pé aparecia muita mamangava também na época da flor. Apesar que ele dá flor quase o ano inteiro, né? Ele é uma reposição permanente. Olha aí, ó. Pé de manjericão que ainda está sobrevivendo. O pé de chuchu está tomando conta aqui, ele está se integrando com o arvoredo. Aqui tem um pé de lixia, também está bem grande já, acho que ano que vem vai começar a carregar. Aqui tem um pronobis também, está ramificando bastante, ele tinha dado uma parada e agora está ramificando, está grande, está se estendendo aqui, né? Também quando florescer vai ser uma coisa maravilhosa. E aqui eu tenho diversas coisas. Mais um laranja poncã, que esse pé já tinha quase morrido, consegui salvar ele. Mais uns pés de chuchu que eu plantei.
babosa, acerola. A acerola produz muito, gente, está lotado e cada pouco cai acerola de monte porque quase ninguém utiliza essa fruta e é muito boa para fazer suco, inclusive misturado com laranja. Aqui na cerca plantei um Pronobis que também está crescendo bastante. Mostrando para vocês, né, pessoal, que num cantinho de terra a gente pode ter bastante coisa, só ter boa vontade. Aqui no canto também tem um Pronobis que entrou na bergamoteira. Lá em cima dá para ver ele apontando para fora lá, mas tem diversas ramificações, ele já está aqui, ó, ele está crescendo, ele tem ramificações para tudo que é lado lá dentro, só que a gente não enxerga. E aqui eu consegui, em plena seca, consegui fazer brotar um pé de astrapeia, gente. A astrapeia é maravilhosa, ela dá cachos de flores muito atraentes, de muito néctar, na entrada do inverno. Vai ajudar muito as abelhas. Infelizmente eu plantei diversos e consegui salvar só um por causa da seca. Mas também plantei talos muito velhos, aí ele não brotou, tem que ser um talinho novo. Mas pessoal, eu quero complementar o vídeo do resgate de abelhas no toco que eu fiz aí, que eu mostrei num vídeo recente, né, o último vídeo que eu publiquei. E eu quero comentar alguma coisa, está aqui a caixa no caso, né? E eu quero comentar o seguinte, lá na hora do resgate, eu não achei a rainha, apesar que o indicativo lá no finalzinho mostrava que a rainha deveria estar na caixa. Tanto é que consegui recolher todas as abelhas lá, não ficou nada para trás. Mas aconteceu o seguinte, eu trouxe aqui essa caixa no meu pomar aqui provisoriamente e tinha colocado ela em cima de uma cadeira dessas assim, mas sem proteção contra formiga, né? E aí, no dia seguinte, eu vim dar uma olhada aqui e o que aconteceu? Eu vi que tinha bastante formigas na caixa. O porquê disso, gente? Quando eu resgatei a abelha lá, eu cavoquei lá e não esperava que os favos estivessem bem onde eu estava cavocando, no caso. Eu achei que os favos estavam mais debaixo da pedra, lá do concreto. Aí caiu muita sujeira em cima dos favos. Sujeira de terra, de um pouco de serragem da raiz podre que tinha lá. Então, esses favos eu salvei a maioria, só que eles realmente tinham bastante sujeira. E também na hora de colocar as abelhas, de recolher as abelhas, lá também caiu bastante sujeira na caixa. Então, deu lambuzeira, né, gente? Isso tem que cuidar bastante, atrai furídeos ou formigas e outros varejeiras e outras coisas predadoras, né? Aí eu achei por bem trocar essa abelha de caixa. Eu tinha uma outra caixa guardada, inclusive com alguns favos de mel que eu tinha recolhido de uma outra abelha que tinha muito mel no ninho, né? Então eu tinha lá 3 ou 4 favos de caixilhos Langstroth com a metade deles ocupados com puro mel, né? Lacrado, inclusive boa parte e um tanto não. E eu vinha guardando esses favos com cuidado lá, bem armazenados. Então eu tive a oportunidade. Aí quando eu troquei essa abelha aqui de caixa, aí eu fui tirando os caixilhos, transferindo para outra caixa. E no final então ficou um tanto de abelhas dentro da caixa. E para não derramar a sujeira dentro da caixa nova, eu derramei as abelhas tudo em cima da tampa da caixa, né? E aí eu tive a felicidade de enxergar a rainha, gente. Uma rainha bonita, parece ainda em meia vida ou quase nova, né? Então eu fiquei muito feliz porque eu confirmei, como eu já tinha até previsto,
Já tinha quase certeza disso, mas eu pude confirmar a presença da rainha. Então, gente, agora a caixa está aqui. Eu tenho utilizado agora essas cadeiras e eu tenho concretado um copinho PET aí nos pés dela, né? A metade, um pouco mais da metade de concreto no copinho. Depois a gente derrama água, o óleo, o azeite para completar, para as formigas não terem acesso. Outra coisa, gente, que eu gostaria de comentar sobre esse resgate é que é uma abelha, eu gostei muito dessa abelha, porque lá na lida, em nenhum momento as abelhas se mostraram defensivas. Eu até usei o equipamento no começo, depois estava muito quente, estava suando muito. Aí, como eu vi que a abelha estava tranquila, eu tirei a máscara e trabalhei todo o tempo sem a máscara. A abelha não teve nenhuma reação, nenhuma abelha teve a reação defensiva. Inclusive, quando deu uma revoada de abelhas lá, que foi naquela hora, eu acho que a rainha se movimentou para fora do buraco lá, aí até foi um fuzuê bem grande de abelha voando para cima lá em roda, mas todas elas tranquilas, não foi uma reação defensiva. Então eu achei muito interessante, me parece que essa abelha, como eu estou aqui pertinho, eu venho aí, estou muito perto dela aqui, conversando, falando, né, narrando isso aí, e ela é uma abelha muito tranquila. Eu acho que talvez seja então a genética, né, provavelmente. Aqui ela agora está trabalhando no ritmo dela, não muito acentuado, porque o porte desse enxame, gente, lá ele não tinha muito espaço, né? Então, olha aí, ó, bastante abelha entrando com pólen. Ontem também ela já estava trabalhando, trazendo bastante néctar. Hoje ela descobriu uma fonte de pólen também. Então, gente, o porte desse enxame, para vocês terem uma ideia, ele equivale, digamos assim, a três caixilhos lanstrote com favos e com abelhas. Então seria tipo assim, menos de 1/3 da ocupação de uma caixa normal. Mas eu vejo grandes possibilidades nessa abelha por ter criado um novo espaço para ela. E ontem mesmo, quando eu fiz a troca de caixa, eu vi que ela imediatamente, além de ter limpado aqueles favos sujos que eu coloquei, que eram 2 caixilhos, ela também já tinha iniciado 2 lâminas e depositado um tanto de néctar. Então, assim, ela já estava atuando com bastante rapidez e tirando o néctar dos favos amassados, colocando nas lâminas que ela já iniciou o trabalho, para poder limpar os favos velhos e ajeitar eles, né? Então, assim, é uma abelha, olha aí, ó, tá levando a abelha morta para fora ali, estão vendo? Que coisa linda, né? É uma abelha muito higiênica e eu estou encantado com ela. A tranquilidade dela também, a calma, muito. Ontem, só para dizer para vocês, quando eu vi que tinha formiga, que eu precisava urgente tomar uma providência e trocar ela de caixa, eu achei meio complicado fazer fumaça. Eu estava em pleno expediente na minha atividade, então o que eu fiz? Peguei um spray, abri a tampa e elas ameaçaram uma reação e eu passei um pouco de spray e elas já se acalmaram. Aí com 2 vezes que passei spray eu pude fazer todo o trabalho de transferência e tudo e não teve nenhuma reação também. Olha só, pólen chegando. Então, realmente tem tudo para ser um enxame que vai ser produtivo e manejável principalmente. Então, meus amigos, vale aí o alerta, alguns cuidados que a gente tem que ter bastante quando vai fazer um resgate. Cuidar com a sujeira, com o esparramo de mel enfim, tem que cuidar bastante isso aí para não atrair
caforídeos, varejeiras, formigas principalmente, que é uma coisa bastante comum aí na região. E então tem que ter a proteção mesmo, a gente tem que ter bastante cuidado. Outra coisa que eu provavelmente vou fazer com essa colmeia, eu vou escolher lá no apiário uma abelha, uma colmeia que tenha uma genética muito boa, que seja uma abelha bem tranquila e muito produtiva, e vou trocar a deposição, as caixas, de maneira que essa aqui receba mais operárias. Então isso é uma coisa que eu tenho feito e dá muito certo, porque esse enxame aqui, ele merece não só mais espaço, mas merece também mais abelhas operárias para trabalhar, né? Ela está trabalhando bem legal. Hoje está nublado, não está tão quente, está ameaçando chover inclusive. E ela está ali, ó, tranquila, trabalhando. É uma movimentaçãozinha dentro do porte dela, eu diria que está bem legal. Porque ela também ainda está ajeitando a casa internamente, né? Depois ela vai trabalhar com mais afinco, né? Vai trabalhar mais forte assim que ela tiver tudo ajeitado. Também coloquei uma redução de alvado, que também é uma providência para quando existe uma possibilidade de ataque de predadores externos, pela transferência do enxame novo, no caso de um resgate, e até porque ela é um enxame pequeno ainda, né? Então melhor deixar um alvado reduzido para ela poder cuidar melhor da entrada, proteger melhor a colmeia. Então, como eu tinha mencionado no vídeo do resgate, esse tipo de resgate em locais mais difíceis, em área urbana, em locais mais perigosos, eu já não estaria mais fazendo. Mas esse aí, eu acho que eu fui bem sucedido, eu analisei, achei que valia a pena. E acabei fazendo uma boa ação e deu certo. Vai dar certo também, né?